Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 1º de setembro. Pelo menos 2 trabalhadores morreram numa explosão esta manhã numa fábrica de manuseamento de alumínio no interior de São Paulo. Condições subhumanas levam à prisão dos responsáveis por uma clínica em Goiás. O dono é um pastor que está foragido. A chuva castigou a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E a solidariedade por um fio. Em Mato Grosso, tem gente mudando o visual para ajudar pessoas que estão tratando câncer. Tem ainda muito mais no Brasil TV, que está começando agora. A gente abre essa edição com a notícia de uma explosão que deixou pelo menos 2 mortos em Cabreúva, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu numa fábrica de manuseamento de alumínio. Muita destruição dessa explosão que aconteceu aqui na cidade de Cabreúva, que fica a aproximadamente 85 quilômetros da capital paulista. E essa explosão foi por volta das 11 horas da manhã num forno, uma fábrica de fundição de alumínio. Eles fazem bloquetes e vendem esses bloquetes. 39 bombeiros, também profissionais de saúde da cidade, eles foram mobilizados para a Santa Casa e para a UPA aqui de Cabreúva. Todos que estavam nos postinhos de atendimento foram mobilizados, retirados de lá para ajudar com essas vítimas. Houve essa explosão em um forno e as pessoas que trabalhavam lá dentro acabaram sendo atingidas. A gente vê muita destruição. Quem passava por aqui também levou um susto com toda a explosão, com o barulho que ouviu. Vidros de empresas aqui próximas também foram quebrados. As pessoas que passavam conseguiram registrar, inclusive, o momento da explosão. São 12 viaturas aqui do Corpo de Bombeiros, além da Defesa Civil, do SAMU, também tem trabalho da Polícia Militar auxiliando. Muitos órgãos estão aqui desde as 11 horas da manhã fazendo tudo isso. A Defesa Civil também faz uma análise da estrutura, que foi bem comprometida durante a explosão. Então, 12 vítimas e 2 mortes. Outras informações sobre esse acidente em Cabreúva você vê daqui a pouco no Jornal Nacional. A Justiça aceitou a denúncia contra o ginecologista Felipe Sá, acusado de abusar de pacientes em Maringá, no Paraná. A denúncia, que está sob sigilo, foi aceita pelo juiz Givanildo Nogueira Constantinov da 4ª Vara Criminal do Fórum de Maringá. Com isso, Felipe Sá virou réu na investigação de abusos sexuais. O médico é acusado de 23 violações sexuais mediante fraude, além de 15 tentativas do mesmo crime. E ainda estupro de vulnerável e violência psicológica. A Justiça acatou ainda o pedido de agravamento da pena feito pelo Ministério Público, porque Felipe Sá teria abusado da profissão para cometer os crimes. E em 3 casos, as penas podem ser ainda maiores, porque as vítimas estavam grávidas. Felipe Sá foi preso no dia 15 de junho, depois que 3 mulheres procuraram a polícia e relataram abusos cometidos por ele durante consultas dentro do próprio consultório. Depois da prisão, outras denúncias foram feitas e a polícia ouviu mais de 40 mulheres que disseram terem sido abusadas pelo ginecologista e obstetra. A prisão de Felipe Sá é preventiva. A Justiça também determinou o bloqueio de bens do médico para garantir uma eventual indenização das vítimas ao fim do processo. Nossa equipe não recebeu retorno da defesa do médico. Você viu esta semana aqui no Brasil TV que uma clínica foi fechada no município goiano de Anápolis por causa de maus tratos aos pacientes. Ontem a história se repetiu. Mais uma clínica foi interditada pela polícia e, segundo as autoridades, as investigações, o dono é o mesmo. Nessa chácara, em Anápolis, na região central de Goiás, a polícia encontrou os 43 internos, a maioria com deficiência intelectual. Eles passavam a maior parte do tempo trancados. Os pacientes dormiam em colchonetes e os banheiros eram sujos. Na cozinha, alimentos impróprios para consumo. 2 pessoas que trabalhavam na clínica fugiram antes da chegada dos policiais. Segundo o delegado, quem administrava a clínica era o pastor
Ângelo Mário Klaus Júnior. A chácara é alugada. Segundo a polícia, o pastor responsável pela clínica clandestina contou para o dono do imóvel que usaria esse espaço para fazer encontros com jovens da igreja e pagou 3 meses de aluguel adiantado. E já nos primeiros dias, começou a colocar obstáculos na entrada da chácara para fazer com que quem estivesse lá fora não visse o que acontecia aqui dentro. Esse homem que trabalhava perto da chácara conta que sempre viu uma movimentação estranha por ali. Às vezes parece que os gritos, até que os gritos assim de sufoco, de pessoa que tá pedindo até ajuda. Os internos foram resgatados e levados para um ginásio. De acordo com as investigações, o pastor cobrava cerca de R$ 1.300 pela internação. A polícia suspeita que Ângelo Mário seja o dono de uma rede de clínicas clandestinas. Nesta semana, a polícia e a vigilância sanitária fecharam outra clínica que também é do pastor. Mais de 50 internos foram resgatados com doenças, alguns com sinais de desnutrição. 4 funcionários e a mulher do pastor, Suelen Amaral Klaus, foram presos por tortura, maus tratos e cárcere privado. O pastor fugiu. Nós não conseguimos contato com a defesa dos presos. No Paraná, a polícia prendeu em flagrante um homem acusado de manter uma mulher e a filha dela, de 4 anos, em cárcere privado. A vítima conseguiu jogar bilhetes pedindo socorro no quintal do vizinho. No pedaço de papel, o pedido desesperado por socorro de uma mulher. Uma mãe que não aguentava mais sofrer aquela situação junto com a filha. O bilhete dizia: vizinho, me dê um sinal quando for ao muro. Preciso de ajuda. Só estou aqui porque ele disse que quer matar meu irmão. Ela estava incomunicável, então ela conseguiu encaminhar bilhetes no muro e jogar no terreno do vizinho. Na casa, as marcas da violência. As janelas estavam todas trancadas, sem móveis, sem estrutura. E a mulher estava com o rosto muito machucado. O homem foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de violência doméstica, cárcere privado, crimes previstos na Lei Maria da Penha. Ele confessou que lesionou ela, sim, era algo visível, né? Ela estava com o rosto muito machucado, bastante apavorada, dando graças a Deus que chegamos lá. E em relação às ameaças e à situação de cárcere, ele negou. A Prefeitura de Dourados, em Mato Grosso do Sul, decretou situação de emergência por causa do temporal que causou destruição na cidade. Em Dourados, o rastro de destruição impressiona. A casa onde Jéssica morava com o marido e os 5 filhos foi destruída e todos se salvaram por pouco. Desmoronou tudo, veio água abaixo, o vento destruiu tudo, acabou com tudo, acabou a geladeira, fogão, tudo. Se as minhas crianças não tivessem escondido debaixo da beliche, tinha acontecido a tragédia. O mesmo aconteceu com a família da Rosenilda, que teve de escapar pela janela. Corrimos lá, ficamos lá no vizinho, lá embaixo, porque não dava para ficar aqui, né, que tá meio que rachado lá. Aí saímos correndo. Nesta paróquia, parte do teto veio abaixo, surpreendendo quase 40 pessoas que participavam de um grupo de oração. Ninguém ficou ferido. Essa imagem dá a dimensão da força do vento e da chuva. Bastaram 10 minutos de uma forte chuva, aliada a ventos que chegaram a mais de 90 quilômetros por hora, para que houvesse esse rastro de destruição. A Guarda Municipal, junto com a Defesa Civil, fez a distribuição de lonas para famílias que tiveram as casas destelhadas. O prefeito Alan Guedes assinou decreto que estabeleceu o estado de emergência por tempo indeterminado. Também foi solicitado apoio de equipes do Exército. A Defesa Civil segue com o trabalho de assistência às famílias afetadas. Uma força-tarefa para que nós consigamos dar uma resposta rápida para a sociedade e nós possamos voltar à normalidade o mais rápido possível. Já no estado de São Paulo, a chuva no fim do ano passado e do início deste ano surtiu efeitos positivos para a agricultura. E agora, a expectativa é de uma safra de cana bem maior do que no ano passado.
O clima está favorável para o setor sucroalcooleiro, que já colhe os benefícios da melhora na produtividade. É o que apontam os dados do Instituto de Economia Agrícola. Em todo o estado, no ciclo de 2023 a 2024, deve haver um aumento de 2,56% na produção de cana-de-açúcar. Nessa usina, localizada em Sandovalina, que funciona 24 horas por dia e tem 35 mil hectares de área plantada, a produção, na verdade, teve um aumento significativo nesta safra. Já foram colhidos 60% do volume projetado para a safra atual desta usina. Aqui a expectativa é que neste ano a safra supere 2,5 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 27,5% em relação ao ano anterior. A gente vem com uma crescente em volume, então o ano passado nós processamos praticamente 2 milhões de toneladas e a expectativa desse ano é de processar mais de 2,5 milhões. Apesar do atual tempo extremamente seco, este engenheiro agrônomo explica que são as condições climáticas do ano passado e do início deste ano que influenciam a colheita de agora. No finalzinho do ano passado e no início deste ano, choveu bem. Então isso aí foi um grande estímulo para a cana estar atingindo aí boas produtividades na região. Outra área que também avança com o bom momento da cana é a de empregos. Na região de Presidente Prudente, só no primeiro trimestre deste ano, foram geradas 913 novas vagas no setor de cana-de-açúcar. Um setor que, inclusive, abre cada vez mais espaço para as mulheres. A Daniela, por exemplo, é líder de colheita dessa usina. Eu almejo crescer mais, né? Contribuir mais para a empresa aqui, que ela é um grande forte na nossa região, emprega bastante gente. Minha trajetória abre a porta para outras mulheres também. A economia brasileira cresceu no segundo trimestre do ano. O PIB avançou 0,9%, de acordo com o IBGE. O resultado veio mais fraco que o primeiro trimestre, quando a economia cresceu quase 2%, puxada por um boom da agropecuária. Essa Adriana é guerreira. Ela comanda a cozinha e gera empregos. Tem um restaurante de comida paraense na zona norte do Rio que vive cheio. Na pandemia fechei e agora o movimento está crescendo em uma velocidade extraordinária e eu estou precisando contratar urgentemente mais gente. Fabiana e Suênia foram admitidas recentemente, depois de ficarem um tempo desempregadas. Estava precisando de uma oportunidade, né? Aí a dona Adriana me deu essa vaga. Dá um respiro, aí eu estava precisando bastante e aqui eles abriram a oportunidade para mim. O movimento neste hotel na zona sul do Rio também está crescendo. Todo mês tem contratação de funcionários. A gente está hoje com a folha de pagamento mais estável, mas ainda continuamos contratando, porque existe essa rotatividade entre hotéis, especialmente no Rio de Janeiro, que está bem aquecido, ainda mais agora no segundo semestre, que sempre é melhor que o primeiro. A missão de Adriano, recém-contratado, é azeitar a equipe. Apostando muito em treinamento, em qualificação, reestruturando a equipe. O setor de serviços cresceu 0,6% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro. As atividades financeiras tiveram destaque. O desempenho da indústria também puxou o PIB. E depois da alta recorde nos 3 primeiros meses do ano, principalmente por conta da produção de soja, a agropecuária foi o único dos 3 grandes setores que caiu no segundo trimestre. Essa queda, ela é pequena se você pensar que o resultado do primeiro trimestre foi muito forte. E a agropecuária não tem um fator só isolado nela, ela impacta outros segmentos na economia. Então, quando a gente vê um crescimento do setor de serviços, por exemplo, com transporte, atividades financeiras sendo grandes destaques, a gente sabe que tem uma influência da agropecuária. A soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil no segundo trimestre totalizou 2 trilhões e 651 milhões de reais. A economia brasileira diminuiu o ritmo de crescimento no segundo trimestre. O mercado já esperava esse pé no freio diante do resultado bem positivo do primeiro trimestre. O PIB veio até acima da expectativa. O governo comemorou logo depois da divulgação dos números. Realmente surpreendeu positivamente e a gente fica feliz que as projeções do início do ano, feitas pelo Ministério da Fazenda, que era um crescimento superior a 2% já no começo do ano, estão sendo superadas e o crescimento do PIB esse ano deve atingir a marca de 3%. O Brasil precisa tomar medidas que
promovam um reequilíbrio das contas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que alavancar o crescimento econômico do Brasil. O Brasil só vai encontrar um equilíbrio fiscal, social e ambiental com crescimento. A pesquisa do IBGE divulgada hoje também mostrou que as famílias brasileiras consumiram mais no segundo trimestre. O IBGE atribuiu a melhora no mercado de trabalho aos reajustes nos programas de transferência de renda, como Bolsa Família, e também ao programa de descontos para carros. O Brasil também enviou mais produtos para fora. As exportações avançaram quase 3% e as importações registraram alta de 4,5%. A taxa de investimento foi de 17,2%, abaixo da registrada no mesmo período do ano passado. A gente ainda enfrenta diversos problemas, como juros elevados, que acaba afetando a atividade econômica. As famílias têm um nível de endividamento ainda muito elevado, então isso acaba sendo um desafio para o próximo semestre e ainda para o ano que vem. A gente faz uma paradinha e na volta você vai ver que viagem frustrada. Uma pernambucana não consegue embarcar para o Chile com a família. É que os membros de 4 patas não conseguiram autorização para embarcar. O que era bonito ficou abandonado e perigoso. Jardins verticais criados para amenizar a paisagem na capital paulista agora estão sem manutenção. É daqui a pouquinho. Não saia daí não. O Minhocão, em São Paulo, é um dos prédios mais conhecidos do país e está com uma aparência de abandono por causa do fim do contrato do projeto Jardins Verticais, que durante um tempo embelezou a fachada. O jardim bonito, todo verdinho, ficou só nas fotos e na memória dos moradores. Foi maravilhoso, sabe? Foi muito bem aceito, as pessoas gostaram muito, não tivemos problema, foi feito assim cuidadosamente. Mas hoje o que se vê é só um paredão cheio de plantas secas. A empresa que fez a instalação foi quem fez a manutenção por 6 meses. Depois, a prefeitura manteve por mais 60, conforme previa o contrato. Mas quando esse prazo acabou, os moradores do prédio não conseguiram mais manter. E desde então, há 1 ano e 8 meses que o cenário mudou bastante. A Vera Lúcia explica que o condomínio não tem como arcar com as despesas para recuperar e manter o jardim. O projeto dos Jardins Verticais era uma parceria entre a Prefeitura e o Movimento 90 Graus, que queria transformar o Minhocão num corredor verde. Para isso, as laterais, sem janelas dos prédios, receberiam os jardins. 7 foram instalados, ao custo de R$4.700.000 para os cofres públicos. Mas, com o fim do termo de cooperação, eles acabaram abandonados e sem manutenção. Na semana passada, durante os dias de calor e tempo seco, um desses jardins pegou fogo. Foi o do edifício Santa Cruz, um dos poucos que ainda resistiam. 4 prédios entraram na justiça e a prefeitura removeu os jardins. O edifício Santa Cruz, onde teve o incêndio, optou por manter o jardim. Os outros 2 condomínios ainda aguardam a retirada. Um dos que conseguiram a remoção foi o Santa Filomena, na Amaral Gurgel. Hoje, no lugar do jardim, um grafite ajuda a colorir a paisagem. O Brasil TV vem agora com uma história que vem de Pernambuco. Uma mulher que viajaria para o Chile teve os planos interrompidos porque não pôde embarcar com os pets. Um sonho que tem virado pesadelo. Pronta para viajar em busca de uma nova vida, Tarliane, que estava com a viagem marcada para o Chile, vem passando por dias complicados após ter a viagem impedida. O motivo? Os pets dela. Ela estava preparada para viajar com o filho de 16 anos e os 2 cachorros, Chico e Coraline, para morar no Chile. O noivo dela mora lá e eles estão de casamento marcado. Mas na hora de pegar o voo, veio a surpresa. A viagem seria agora, no dia 29 de agosto. E mesmo com a documentação correta, caixas adequadas para os animais, Tarliane não pôde embarcar. E a sala da casa dela ficou assim, ó, com tudo pronto e um sonho frustrado.
Meu filho super frustrado, meus cachorros super estressados, afinal de contas, né, eles não são cachorros de estar saindo, eles não podem ter muito contato, eles estão sempre comigo, passeia normalmente comigo, com meu filho, mas imagina dentro do aeroporto, mais de 4 horas, gente chegando perto, eu super estressada, isso estressa ele, eu chorando, estressado. E você acabou vendendo suas coisas com tudo certinho, organizada financeiramente, e esse planejamento foi por água abaixo. Foi por água abaixo, né? E eu peguei todo o dinheiro, né, que eu arrecadei vendendo minhas coisas para começar essa nova vida, comprar passagem, comprar caixas, medicação, tudo. O advogado animalista Anderson Correia entrou na causa para ajudar Tarliane, até porque a empresa aérea descumpriu regras. Diante desse descumprimento, já existe pagamento de multa previsto para a companhia. Primeiro que os animais não são objetos, os animais não podem ser deixados para trás. Hoje os tribunais de justiça, Rebeca, eles reconhecem as famílias multiespécies. Essas famílias que realmente estão dentro de uma relação não humana com os humanos. E esse é o sentimento da tutora desses animais, né? A gente tinha uma decisão judicial no qual explanava, colocava todos os argumentos que foram postos na petição inicial e foi dada uma decisão liminar para que ela conseguisse fazer a sua viagem tranquilamente com seus animais. A presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Pernambuco também está acompanhando o caso e disse que o tempo inteiro a companhia tentou persuadir Tarliane. Várias vezes no aeroporto a senhora vai embarcar, inclusive induziram ela a embarcar sem os pets. Quando chegou, não, a senhora não vai com os pets, não, a senhora disse que ia embarcar sem os pets. Ela disse, não, em momento nenhum ela disse isso. A própria companhia aérea incitando ela a praticar um crime de abandono. A companhia aérea Latam informou que segue a legislação dos países onde opera e que o embarque foi negado por falta de documento sanitários exigidos pelas autoridades do Chile. A gente continua por Pernambuco, porque estudantes de Jaboatão dos Guararapes participaram de um concurso de desenhos sobre os biomas brasileiros e ganharam uma aula especial sobre grafite. O concurso foi realizado em 7 escolas de tempo integral de Jaboatão. Dessas 7, 2 tiveram os trabalhos escolhidos como os mais bonitos e ganharam uma aula de grafitagem de presente. São desenhos feitos pelos alunos que durante 3 meses conversaram e pesquisaram sobre os biomas brasileiros. Aqui o desenho representa o Cerrado, neste outro, o bioma amazônico. Na Escola Municipal José Rodovalho, o desenho escolhido como o mais completo e colorido foi o de Ícaro, do 9º ano. Cores fortes, vegetação da caatinga e uma jarra de água. Fiquei feliz, muito animado e me incentivou cada vez mais, né? Até porque esse movimento faz parte também o incentivo, não só da arte, mas também a questão da biodiversidade. O desenho de Ícaro foi a referência usada para a transformação do muro da escola. A aula de grafitagem de arte ambiental foi coordenada por uma artista de Jaboatão. E aqui a gente está pintando a escola lá de fora. Justamente as pessoas da comunidade vão ver o que está sendo feito e já é uma aula expositiva também para a comunidade. A principal mensagem do projeto é preservar o que a natureza entrega sem cobrar nada em troca. Com festa, melhor ainda. Tô achando bem legal, para falar a verdade. Qual parte você está pintando? Tô pintando essa parte aqui. E o que é que significa isso? É umas montanhas. Eu acho que é um incentivo, né? Não só o desenvolvimento da ideia de meio ambiente, né? De proteção do meio ambiente, mas também a arte. A doação de cabelos para pessoas que fazem tratamento de câncer é um gesto de solidariedade que faz muita diferença para quem enfrenta a doença. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um projeto estimula as doações. E tem gente que resolve fazer uma mudança radical no visual, só pelo prazer de ajudar quem precisa. Pelos cresceram, já são naturais, mas há 3 anos, um câncer de mama mudou tudo na vida da Elisandra. E aí, careca? Aí como você se sente, né? Eu recebi uma ajuda de um anjo, uma colega de serviço, né? Ela tinha um cabelão, aí ela falou pra mim, não, vamos no cabeleireiro. Vou raspar e vou te dar. Com a doação, Elisandra fez a Plix. O anjo foi Capituline, que resolveu adotar de vez os cabelos curtos. A técnica em laboratório conta que também teve um câncer no ovário. Fez cirurgia e não precisou de quimioterapia. A gente tem empatia pelas pessoas, é a dor do outro. E eu vi que ela não tinha perdido um pouco do brilho, porque ela sempre foi uma moça vaidosa.
Existem outras formas de ajudar doando cabelo. Há mais de 20 anos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer tem um trabalho voluntário para a confecção de perucas. Por mês, a instituição recebe cerca de 120 doações. Ajuda muito na autoestima das pacientes, né? Porque quando elas começam a perder os cabelos, elas ficam muito tristes, né? O Júlio, de 15 anos, também quis ajudar. Ele tinha cabelos longos, cortou e trouxe para cá. Eu sei que é menos difícil para homem, né, do que seria para uma mulher, mas a gente se apega. Mas só de pensar que outra pessoa ficaria feliz com isso, que realmente isso me motivou e eu falei, bora. Muito bacana. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.